E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, serão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Os irmãos podem se assentar? Irmãos, nós estamos diante de um texto, e esse texto fala sobre a Páscoa, que foi instituída por Moisés, a mandado de Deus. E a primeira Páscoa, os israelitas, eles participaram dela lá no Egito mesmo, antes de saírem da escravidão. E eu achei interessante aqui, é que nós podemos fazer um paralelo entre a Páscoa dos israelitas no Antigo Testamento e a nossa Santa Ceia. Nós sabemos muito bem que a Bíblia fala, através de Paulo, no Novo Testamento, que todas as coisas que foram escritas para o nosso proveito foi escrito. Tudo foi escrito para o nosso proveito, para que hoje nós possamos aprender algumas lições preciosas, valiosíssimas, e nós aplicarmos na nossa vida. Todo o Antigo Testamento é como se fosse uma sombra da realidade que foi executada através da graça maior que veio para nós em Cristo Jesus. Quando nós vemos Deus, através de Moisés e Arão, instituindo a Páscoa, e esse versículo de número 2 disse assim: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Porque, irmãos, quando os israelitas, no mês 10, no mês que eles estavam ali instituindo a Santa Ceia, naquele mês em que eles iam participar da ceia do Senhor, aquele primeiro mês ia ser o início dos anos. Eles iam iniciar aquele ano a partir do mês em que eles iam estar participando da Páscoa. E aquela Páscoa, os irmãos sabem muito bem que quer dizer saindo para fora. Páscoa quer dizer saindo da escravidão, saindo de uma vida de tormento. E eles instituíram uma Páscoa. E aquela Páscoa, Deus falou assim: vocês estão aí nesse dia, e nesse dia da Páscoa vos será o primeiro dos meses. Antes, o mês que iniciava para os israelitas era o mês de setembro, que era o mês de Tibri, esse mês que nós vemos que era de Tibri. Mas agora era o mês de Nissan, um novo ano que estava iniciando para eles. Esse mês de Nissan ia começar, mas por causa da Páscoa. Irmãos, não é assim que acontece conosco? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, começa uma nova vida, começa uma vida diferente. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim, que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A vida do crente, ela se divide desde o momento em que ele entrega a sua vida para Jesus, até daí para frente, porque ele sabe que antes de Cristo era uma vida perdida, era uma vida de escravidão, era uma vida de tortura, era uma vida onde você não tinha liberdade para deixar de fumar, de prostituir, de fazer coisas erradas diante de Deus e diante dos homens. Mas a nossa vida, ela começou com Cristo Jesus. E
pregação, que matem um cordeiro. E quando matarem esse animal, vocês pegam o sangue desse animal, pegam um isopo e aspergem o sangue desse animal no isopo. E vocês vão colocar sobre as vergas que ficam em cima da porta e sobre os umbrais que ficam dos lados. Interessante, irmãos, é aqui que Deus fala para os israelitas pegarem um cordeiro e matarem o cordeiro. Mas não era só matar o cordeiro. O cordeiro não tinha que ser só morto. Na verdade, o sangue deveria ser aplicado nas vergas e nos umbrais das portas. Se algum engraçadinho matasse o cordeiro e comesse o cordeiro sufocado e não colocasse, não aplicasse o sangue nas vergas e nos umbrais das portas, ele morreria quando Deus passasse por cima da sua casa. Ia haver morte. E nós vemos aqui, irmãos, que não adianta nada Jesus Cristo morrer por mim, por você, e você não aplicar o sangue de Cristo nas vergas e nos umbrais das suas portas. Aí você pergunta, pastor, mas o que é aplicar o sangue de Cristo nas vergas e nos umbrais das portas? Aplicar o sangue de Cristo é fazer o que Cristo falou. A leitura oficial que leu o pastor José Antônio, nós sabemos que ele leu lá no livro de João capítulo 6, Jesus Cristo começou a dizer o seguinte: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. E eles acharam que Jesus estava querendo que eles fossem canibal, porque eles queriam que Jesus Cristo explicasse melhor, porque eles não entenderam. E eles perguntaram, por acaso a gente vai pegar a carne dele e comer? Não, irmãos. E Jesus Cristo, no versículo 68 do capítulo 6 de João, ele fala assim: a minha palavra é comida e é bebida. A minha palavra para vocês é comida e é bebida. A palavra de Deus, irmãos, é nossa comida e bebida. Se Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você, ótimo, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Mas escuta, você tem que aplicar esse sangue na sua vida. Você tem que aplicar o sangue nas vergas e nas portas. Você tem que fazer com que esse sangue na sua vida venha ter uma ação poderosa, que te faz mudar de vida. Existem pessoas que não praticam a palavra, que ouvem a palavra, acham bonita a palavra de salvação, acham bonita a morte de Cristo na cruz do Calvário, mas escuta, essa beleza toda não vai valer nada na sua vida se você não praticar a palavra de Deus, se você não mudar de vida. Porque antes, como disse Paulo em Efésios e Gálatas, antes nós roubávamos, antes nós éramos prostitutos, beberrões, antes éramos pessoas que não tinham compromisso com Deus, não tínhamos compromisso com a igreja, mas hoje nós aplicamos o sangue nas vergas e nos umbrais das nossas portas, porque nós deixamos isso tudo para trás e estamos na presença de Deus para aplicarmos o sangue nas vergas e nos umbrais. Estamos aqui não somente para acreditar no sacrifício de Cristo Jesus, mas também para fazer como Ele fez. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Você tem que ser imitador de Cristo Jesus, tem que aplicar esse sangue. Esse sangue sem aplicabilidade na tua vida não vale nada. Irmãos, escuta, não fala para ninguém não, mas lá no inferno está cheio de almas, uma infinidade de almas que Cristo derramou sangue por elas lá na cruz. E Cristo chora até hoje, mas não pode fazer mais nada por elas, porque elas não aplicaram sangue nas vergas e nos umbrais das portas. Estão no inferno uma hora dessa, porque acharam que era só Jesus morrer. Tem a sua parte, seu folgado, tem a minha parte também. Se Cristo morreu por mim, eu tenho que viver para Ele. Cristo morreu por você, para que hoje você vivesse por Ele. Foi o que Paulo ele disse lá em Gálatas 2:20: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé no Filho de Deus, que se entregou por mim, que morreu por mim. Você tem que viver a vida por Cristo. Vive essa vida para Cristo. Aleluia. Irmãos, olha, Cristo na verdade Ele veio ao mundo. Ele entregou não somente a sua vida, mas entregou o seu sangue, Aleluia. E esse sangue, irmãos, foi derramado lá na
salvação. Se alguém, irmãos, entregasse por tua salvação ouro, prata, pedras preciosas, se entregasse pérolas para você. Hoje em dia existem umas pérolas que valem mais do que o ouro, existem diamantes aí que são preciosíssimos, mas tudo isso seria rejeitado, porque a salvação de um só é caríssima. A tua salvação, valorize esse sangue, aplique esse sangue na sua vida, seja obediente, obediente à palavra, obediente às autoridades eclesiásticas da igreja, obediente ao seu pastor, em nome de Jesus. Não ache somente linda a mensagem da cruz, mas aplique o sangue de Cristo nas veredas e nos umbrais da tua porta. Em nome de Jesus, seja obediente. Aleluia! Quantas pessoas, irmãos, estão pisando no sangue de Cristo? Eu achei muito interessante, porque aqui fala que tem que aplicar o sangue nas veredas, na parte de cima, e nos umbrais, mas não na soleira que fica embaixo. A soleira, irmãos, é aquela parte vermelha ali da porta, na parte de baixo. Era a ordem de Deus: aplica em cima, na verga, e nos umbrais, os dois umbrais, mas não se fala na soleira. Por quê, irmãos? Porque se alguém passasse pela porta, ia pisar no sangue. E sangue aqui é o símbolo do sangue de Cristo. Sangue aqui é símbolo de uma preciosidade tremenda. Tem gente que não valoriza o sangue de Cristo. Escuta, a Bíblia fala lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A moeda que vale no mundo espiritual não é teu dinheiro, não é teu real, não é o ouro, não é a próxima moeda que vai vir, não é o Bitcoin, é o sangue de Cristo. Esse sangue pelo qual você foi comprado. E existem pessoas, irmãos, que estão aplicando o sangue não nas veredas nem nos umbrais, mas na soleira. Existem pessoas fazendo isso, pegando o sangue e colocando na soleira das suas portas e pisando no sangue. Mas pastor, o que é isso? A Bíblia fala lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, que se através da lei de Moisés, a lei de Moisés era o seguinte: se 2 ou 3 testemunhas apontassem para uma pessoa, e aquela pessoa, ela era pecadora, aquelas 2 ou 3 testemunhas diziam assim: eu vi ele vacilando, eu vi ele prostituindo, eu vi ele pecando, ele vacilou contra o nome do Senhor. Aquela vida era apedrejada com 2 ou 3 testemunhas. E o escritor aos Hebreus, ele disse assim: se através de 2 ou 3 testemunhas a pessoa era apedrejada, o infrator era apedrejado, era punido, quanto mais aquele que pisar em Cristo Jesus, no sangue da nova aliança. Tem gente pisando no sangue, tem gente pisando nesse sangue carmesim, esse sangue precioso. Mas pastor, os meus pés não estão melados de sangue, pastor. Sabe quando eu piso no sangue? Sabe quando você pisa no sangue? É como a Bíblia fala, aquele homem que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele homem que falou em línguas estranhas, Deus usava ele até mesmo em interpretações, Deus usou ele até mesmo para salvar pessoas lá no mundo, mas de repente ele volta a praticar as mesmas coisas lá do passado. Ele está pisando no sangue. Ele é semelhante, como diz lá em Hebreus, que ele é semelhante ao cão que volta ao seu vômito. Ele vomitou tudo, ele expeliu tudo, colocou tudo para fora, e de repente ele está no caminho reto, o caminho de salvação. Ele lembra do que praticava, ele lembra das coisas lá de trás, irmãos, e de repente ele deixa tudo. Ele deixa cargo, ele deixa a palavra de Deus, ele deixa o conjunto, ele vai começando a se distanciar, ele começa a sentar no terceiro banco, depois vai para o quarto, depois vai para o último banco, depois fica lá do lado de fora da igreja, depois não quer nem saber de ouvir a palavra de Deus, e está praticando as mesmas coisas, está comendo vômito. Você está pisando no sangue de Cristo, mas que Deus nos livra desse mal, que Deus nos livra desse mal. Aleluia! Mas graças a Deus que existem aqueles que aplicam o sangue nas vegas e nos umbrais, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que produz o seu fruto na estação própria, tudo o que fizer prosperará, as suas folhas não caem, mas ele vai brilhando mais e mais na casa do Senhor, até
ser dia perfeito? Quantos são aqueles que estão praticando a palavra de Deus na sua vida? Aleluia, pratica a palavra, meu irmão, pratica a palavra de Deus, porque o Senhor vai estar passando por aí, e a casa em que não estiver sangue, essa casa vai haver morte, nessa casa vai haver morte, nessa casa vai haver morte, nessa casa vai haver doença, nessa casa vai haver enfermidade, mas aqueles que aplicarem o sangue carmesim, o sangue de Jesus, essa casa será liberta, essa casa vai ver a glória de Deus, essa casa vai ver o próprio Deus, essa casa vai estar sendo, como diz lá em Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu acho interessante, irmãos, por demais, porque a Bíblia fala no versículo 12, porque a gente fica temendo o diabo. Tem crente que dá muito valor pro diabo, tem crente que dá valor demais com essa capetada toda, tem crente que fica estremece de medo por causa do diabo. Irmãos, no livro lá de Mateus capítulo 10, versículo 28, o próprio Jesus Cristo fala: olha, vocês não têm que temer aquele que pode matar o corpo, ele não faz mais nada, mata só o corpo, mas você tem que temer antes aquele que, além de matar o corpo, pode lançar no fogo do inferno o corpo, a alma, e vai sofrer a eternidade toda lá. E às vezes, irmãos, a gente pensa assim, mas quem é que ia passar por cima? A Bíblia fala no versículo 12 que o próprio Deus: eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Irmãos, de vez em quando, irmãos, Deus passa em revista o seu povo. De vez em quando o Senhor passa em revista a sua casa. Irmãos, essa palavra que causa temor na minha vida, no meio dessa congregação. De vez em quando Deus faz uma visita para você na sua casa. De vez em quando o anjo da morte está rondando por aí. Mas aquele que estiver com sangue nas vegas e nos umbrais, o anjo da morte vai passar por cima, porque Deus, Ele vai abrir as suas asas protetoras sobre o seu lar, a sua casa, a sua família, e não vai deixar o anjo da morte te consumir, não vai deixar o anjo da morte entrar, e nós temos que fazer de tudo para que esse sangue esteja na nossa vida. Eu gosto muito, irmãos, de Apocalipse 5, versículo 8 e 9. Olha que coro, esse coro você vai cantar quando chegar no céu. Nós vamos cantar quando chegarmos na eternidade. Lá diz assim: bendito o Cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as línguas, tribos, povos e nações, e para o nosso Deus os fez reis e sacerdotes. Você é comprado. Nós vamos cantar esse coro lá no céu, o coro do sangue de Cristo, e nós temos que aprender a aplicar esse sangue na nossa vida. O sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Nós temos que aprender a valorizar esse sangue de Jesus, o sangue precioso. Eu acho interessante porque de vez em quando eu sou doador de sangue, e as pessoas às vezes mandam mensagem para mim: nós estamos precisando de sangue em tal lugar, O positivo, B negativo, estamos precisando, porque o sangue restaura, o sangue levanta, o sangue faz com que uma pessoa que está prestes a fazer uma cirurgia, ela possa ser restabelecida e se recuperar melhor. O sangue de Cristo faz isso na nossa vida. O sangue de Cristo tem que ser aplicado na sua vida. O sangue de Cristo tem que estar presente no meu lar, presente na minha casa. De vez em quando alguém fala: pastor Nilson ficou doido. Mas irmãos, vamos ficar doido pelo sangue de Cristo, doido pelas coisas de Deus. E a gente fala mesmo, nosso grito de guerra: o sangue de Jesus tem poder, porque tem poder na nossa vida mesmo, tem poder na nossa vida mesmo. Não devemos temer o diabo. Irmãos, lá no juízo final, não vai ser o diabo que vai te julgar, não vai ser o diabo que vai te jogar no lago de fogo e enxofre, não vai ser o diabo que vai fazer com que você venha se afastar do céu. Mas diz a Bíblia em Apocalipse também, leia Apocalipse: ah, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Então valoriza esse sangue na tua vida e seja mais obediente. Lá em Apocalipse, irmãos, os homens tremendo com medo, eles vão dizer aos montes: montes, caia sobre nós. Aqueles que não têm a marca do sangue, aqueles que não têm o sangue de Cristo nas suas vidas, que não deram valor para esse sangue, eles vão falar: sangue,
e Cristo Jesus não está em mim, mas agora montanhas caiam sobre nós, montes caiam sobre nós, pedras caiam sobre nós e nos esconda da ira daquele que está assentado para julgar. Eles vão se estremecer por causa da ira do Cordeiro. Mas escuta, você está livre porque o sangue de Cristo está aí na tua vida. A Débora Sucupira vai estar lá no céu. Irmãos, e olha, alguém vai me encontrar lá no céu e vai dizer: pastor, o senhor tinha razão, é o sangue, é o sangue. Pastor, é o sangue que nos trouxe aqui, pastor. Nós demos valor para esse sangue, é o sangue de Cristo. E para terminar, irmãos, porque as horas não esperam. Interessante é que os israelitas, eles participavam também com ervas amargas. Irmãos, imagine só, eles estavam num banquete que expressava a saída deles lá do Egito. Porém, no meio daquela carne, dos pães ázimos, existiam as ervas amargas. Quando eles tomavam aquela erva amarga, comiam, mastigavam, que tinha que saborear, que tinha que engolir, mastigar, que tinha que engolir tudo, eles lembravam da amargura do Egito. Porque eles eram escravos. Escravo não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, não tem hora para comer, só tem hora para trabalhar. Escravo, irmãos, apanha de dia, apanha de noite, apanha porque fez a sua tarefa, apanha mais ainda porque no outro dia já exigia mais do que o dia anterior, apanha porque dormiu pouco, apanha porque dormiu muito, apanha porque comeu pouco, porque comeu muito, apanha por qualquer motivo. E quando eles comiam as ervas amargas, eles lembravam da escravidão lá do Egito. Pastor, o que quer dizer isso? Porque hoje não vai ter ervas amargas, mas as ervas amargas vão ficar na lembrança, na tua lembrança. Irmãos, olha, nós temos que lembrar hoje, quando nós participamos do pão e do sangue, temos que lembrar que nós éramos pessoas que éramos inimigas de Deus. Mas tem gente que lembra, irmãos, que lembra com a satisfação. Teve alguém, irmãos, que uma vez chegou para mim como se estivesse abafando. Pastor, olha como eu era, olha o meu corpinho como eu era. Não, o cara era esmunhecado e me mostrando como se fosse tocando trombeta. Olha como eu era, pastor, olha que linda. Pastor, essa foto eu guardo, pastor, lá debaixo do meu colchão, pastor. Uma preciosidade, nunca, pastor, vou esquecer dessa. Como se a vida dele fosse melhor que agora. Você ia para o inferno de cabeça para baixo. Tem gente que lembra da sua vida anterior. Eu tinha duas mulheres, mas ia para o inferno de cabeça para baixo. Eu bebia, não tinha hora de chegar em casa, porque era um irresponsável. Não tinha compromisso com sua esposa, não tinha compromisso com seu esposo. Agora você virou homem, porque você é homem de Deus. Você está obedecendo a palavra de Deus. Eu não obedecia papai, eu obedecia mamãe. Eu não tinha compromisso com ninguém. Agora você mudou de vida, porque você é uma mulher de Deus. Agora você é uma pessoa diferente. Tem que ser mesmo, porque você é uma nova criatura. Mas quando você lembrar do seu passado, lembra com choro. Se for preciso, chore na presença de Deus. Mas não lembra do teu passado como se fosse uma coisa preciosa, porque você tem que estar vivendo uma novidade de vida na presença de Deus. Nós temos que viver a nossa vida de hoje de uma forma diferente, porque se não fizermos isso, irmãos, se nós não vivermos diferentes da vida lá do mundo outrora, para que ser crente? Para que estar na presença de Deus? Para que estar diante de Deus? Então, irmãos, nós temos que lembrar. Lembrei, eu era cachaceiro, eu era um beberrão, eu era um botão, eu era um homem que não tinha compromisso com a família, não tinha compromisso com ninguém, eu era um homem que eu estava afastado de Deus, estava afastado da minha salvação. Mas hoje você é diferente. Nós vamos lembrar da nova vida que Cristo nos forneceu, nos deu. Aleluia! Você pode adorar a Deus porque você é um homem de uma mulher só? Quem pode adorar a Deus essa noite por isso? Você pode adorar a Deus porque você é mulher de um homem só? Então agradeça a Deus por isso. Você pode adorar a Deus nessa noite porque você é um filho obediente? Então continua sendo obediente. Você pode adorar a Deus nessa noite porque você é um obreiro aprovado por Deus e vive de uma forma digna de obreiro na presença de Deus, de forma ilibada. Pode glorificar ao nome do Senhor nessa noite. Mas se não, ainda há tempo de aplicar esse sangue. Ainda há tempo de você pegar esse sangue e aplicar na tua vida. Há tempo de ser diferente ainda, porque hoje nós vamos participar desse banquete espiritual. E tem esse pão.
Esse pão, irmãos, tem que ser comido ele. Tem que ser bebido o cálice. Representam o corpo e o sangue de Cristo. O cordeiro não podia ficar nada pro dia anterior. Nada pro dia posterior, na verdade. Aí o que sobrasse, se a família estava cheia, se sobrasse, tinha que pegar aquela carne e tinha que queimar ela toda, porque simbolizava o cordeiro imaculado, o cordeiro perfeito. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Nada podia ficar para o dia posterior. E é assim que deve ser também, porque é hoje que nós temos que participar. Eles não tinham que participar no dia posterior, era naquele dia estipulado. Sabe, irmãos, porque o dia que pertence a nós é hoje. Irmão, sabia que o único tempo que a gente tem é o tempo de hoje? Eu acho que eu já falei sobre o poder do agora, né? Irmãos, o único tempo que a gente tem é o agora. Tem gente que fica sonhando o dia da manhã. Não, a gente tem um agora. Então agora vamos estar na presença de Deus, glorificando a Ele, e vamos participar desse momento especial, momento de adoração com Deus, porque o ontem já passou, o amanhã ainda vai chegar, nem sei se vou acordar vivo, mas eu tenho um agora para glorificar, para louvar a Dele, para louvar a Deus na minha vida, para aplicar esse sangue nas vegas e nos umbrais das portas. Mais uma vez, não aplique esse sangue na soleira. Irmãos, eu rasgo meu coração quando eu vou visitar uma pessoa e ela fala: não, pastor, é porque eu estou desse jeito e infelizmente não dá para eu voltar porque eu estou com vergonha. E a gente fala: vai continuar pisando no sangue, vai continuar desse jeito. Tem que ter vergonha de pecar, não, tem que ter vergonha de continuar no pecado, porque se continuar no pecado você vai para o inferno de cabeça para baixo. Mas tira esse sangue aí da soleira e começa a aplicar nas vergas e nos umbrais. Amém? A equipe de louvor pode louvar o Senhor enquanto nós vamos estar lavando nossas mãos. Em nome de Jesus, a equipe de louvor vai estar louvando ao Senhor. Baixe sua cabeça e vamos estar orando, irmãos. Vamos pedir a Deus para que nesse momento Ele venha nos abençoar. Senhor, nos ajuda a aplicar esse sangue nas nossas vidas. Ajuda-nos a sermos melhores, mais crentes, mais obedientes. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos ser pessoas que venhamos sempre estar na nossa memória, apesar de não estar no paladar, mas na memória está com ervas amargas. E essa vida que nós não tínhamos compromisso com Deus, não tínhamos compromisso com a igreja, que essa vida venha servir de amargura para nós. Amargura de alma, que a gente venha chorar a nossa miséria do passado e venha comemorar a nossa alegria no presente, porque Cristo nos comprou, nós somos diferentes, somos lavados e remidos no sangue de Cristo. Se Cristo passar sobre nossas vidas, agora Ele vai ser sangue aplicado, então amém. Em nome de Jesus você pode se alegrar, mas se não, se humilhe na presença de Deus nesta noite e peça perdão. Vira crente novamente em nome de Jesus e se levante na presença de Deus. Senhor Deus, eis-nos aqui na Tua presença. Nós, Senhor, pregamos a Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que fala por si só. Meu Deus, nos ajuda, Pai Santo, para que não venhamos a pisar nesse sangue precioso, que não venhamos a ser como um cão que volta atrás, volta para o seu vômito, mas que possamos ser pessoas que venhamos a avançar para frente, avançar para a eternidade, avançar para a Tua presença, a Te engrandecer através dos nossos atos, dos nossos gestos, das nossas atitudes. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, santifica o Teu povo, Senhor, que haja alegria nos corações, que haja renovo espiritual, que haja mudança de vida, mudança de pensamento, de palavras e ações, através do poder da Tua palavra, porque nós aprendemos que devemos aplicar o sangue de Cristo, sermos obedientes a cada dia, para que o Teu nome seja glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar lavando as mãos e logo depois o pastor Gleison vai estar ministrando a ceia e nós vamos estar participando desse banquete espiritual. Amém? Amém, Senhor. Equipe de louvor, só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hino de número 300. Aleluia.